Vocês repetem as cidades? Algumas cidades satélites a gente repete, tipo Goiânia, dos 30 anos Sertões, foram 14 largadas em Goiânia, né? Que é uma cidade estruturada, ela se confunde muito com a história dos Sertões. Claro. O Jalapão também, Putz, o Sertões ajudou muito a colocar o Jalapão no mapa de destinos turísticos, né? Legal. Então a gente tem muito carinho pelo Jalapão e a gente volta com frequência lá. O que define esse roteiro? Quando é que você para? Tem mais gente, naturalmente, que decide isso. Como é que é feito esse processo de traçar o roteiro do próximo rally? O Sertões é como se fosse um carnaval, né? Então, quando termina uma edição, a gente já está pensando na seguinte. Então, tem uma comissão técnica, né, que julga as cidades anfitriãs. As cidades anfitriãs, elas podem submeter, podem se candidatar, né, a receber. Como é que faz para se candidatar? Entra em contato com a gente, né, no contato@sertões.com.br. Tá vendo aí, ó? contato@sertões.com.br. E aí você já se candidata. Quem pode se candidatar? É o prefeito que tem que... É a prefeitura, exatamente. Então, esses prefeitos desse Brasil profundo se candidatem, né? De repente, surge uma novidade, né? Vocês se surpreendem? Desculpa, com certeza. Você estava comentando. Pode voltar na parte, eu queria entender um pouquinho como é que é. Não, é isso. É tipo Costa Rica. Existe no Brasil uma cidade, Costa Rica, que tem 30 anos de vida, ou seja, super recente. Se candidatou há uns 2 anos atrás, né? E conseguiram esse ano, né? A gente passou por Costa Rica, é a maior plantação de algodão do país. Eu não conhecia pessoalmente Costa Rica. Então, os Sertões têm esse objetivo, né, de revelar um Brasil, não para o mundo, né, mas revelar um Brasil para o próprio brasileiro. A gente parte do princípio que o Brasil, né, pelo fato de ter essa dimensão continental, nem todo brasileiro conhece, né, a Chapada Diamantina, o Pantanal, a Amazônia. Então, acho que uma das premissas dos Sertões, né, pelas imagens fascinantes aí que a gente gera, é despertar a curiosidade de você conhecer o que é seu. Então, o brasileiro, eu, você, quando a gente viaja para fora, né, a gente deixa 15 bilhões de dólares. Olha só. Né? Então, 15 bilhões de dólares são mais ou menos uns 60 bilhões de reais. E a gente não pode se dar ao luxo de desperdiçar 60 bilhões de reais. Claro. 60 bilhões de reais não é a cura da economia brasileira, mas é uma ajuda significativa para o Piauí, né, para o Maranhão, para o Ceará, para o Tocantins, cidades, né, estados que estão prontos aí para receber os turistas, e a gente só dá esse empurrãozinho e cria essas imagens fascinantes aí para despertar a curiosidade. Vocês, assim, interessa a vocês acompanhar se a cidade, o que aquilo deixou de legado na cidade, além daquele dia em que a cidade movimentou aquele recurso em função de restaurante, em função de hospedagem. Você já se interessou, passou numa cidade que te tocou, falou assim, puta, como é que está essa cidade hoje? E volta nela e se debruça novamente sobre essa cidade? Ótima pergunta. Então, paralelo à competição, a gente tem um braço social que se chama SAS. Né? SAS em alusão ao SOS de pedido de socorro. E SAS quer dizer saúde e alegria nos sertões. Que legal. Então, são 70 médicos voluntários do Hospital Einstein, aqui de São Paulo, e da Unicamp. Que bacana. Né? Uma parceria com a Philips, com a Roche e com a Mercedes. Então, a Mercedes montou 2 carretas com 4 ambulatórios cada um, e a gente consegue fazer 8 operações simultâneas. Né? Então, esses 70 médicos são especialistas em 4 atendimentos. Dermatológico, ginecológico, oftalmológico e odontológico. Legal. Né? Então, a gente não vai lá ensinar a escovar o dente, nem distribuir cesta de alimentação, a gente vai lá fazer uma medicina profunda, né? De operar as pessoas. Esse ano, a gente beneficiou 16 mil pessoas. Olha. Foram 16 mil atendimentos médicos. Né? Então, de novo, não é a cura, né? O Sertões não é a cura do câncer do Brasil, mas ele faz a diferença por onde passa. Né? Porque não faz sentido, né, Cláudia, a gente montar essa operação toda, que tem 5 aeronaves, 2 mil pessoas, né?
Imagina 2.000 pessoas todo dia acampando, né? Dormindo, acordando, comendo. E a gente não faz sentido a gente levantar essa poeira toda e só passar. Então a gente precisa deixar um legado. Então o SAS, que é o Saúde e Alegria nos Sertões, dá esse benefício social. Então quais são os benefícios das cidades anfitriãs, né? Primeiro, o legado econômico, né? Então a gente fomenta a economia, né? O Sebrae, por exemplo, 4 meses antes, ele vai lá nessas cidades preparar e capacitar o cara do restaurante, do bar, da pousada, né? Então, para deixar, para estruturar as cidades. Porque... Isso é bastidor, viu, gente? Isso aqui não é o que você vai ver nas reportagens do Globo Repórter, do Fantástico, né? A gente vê que realmente quando vocês lançam, isso repercute na mídia de uma maneira brutal. Mas, normalmente, o que se apresenta é só a parte esportiva, Exatamente. Né? E esse é o nosso esforço agora, né? O Sertões, a gente não chama mais Rally dos Sertões. A gente só se chama agora Sertões, porque é um projeto de 30 anos. Então, as pessoas já criaram uma intimidade. Então, você vai no Sertões? Você vai no Sertões, né? Então, a gente tirou o nome Rally 2 e deixou só Sertões. E o projeto é dividido, Cláudio, em 3 verticais. Primeiro, esporte, como você falou, ele é reconhecido pelo fato de ser um rally expressivo, né? Tem certificação, tem né? certificação, Internacional, etapa do Mundial, né? Vem pilotos de fora. Segundo é o social, né? Então, por onde a gente passa, a gente deixa esse legado social na parte de medicina, né? Então, e o corte que a gente escolheu fazer é mulheres e crianças. Claro. Então, a gente não opera homens, né? E dessas cidades que a gente passou, 2, Cláudio, a gente conseguiu zerar o déficit de óculos. Olha só. Ou seja, 100% das crianças da rede municipal de ensino receberam óculos. 100%. Fizeram lá, medir quem precisava, vocês mesmos entregaram o óculos. A gente vai 3 meses antes, a gente faz uma triagem, vê qual é o tamanho da confusão que a gente vai tentar resolver, e quando o Sertões passa naquela cidade, a gente distribui. Então, a gente vai lá na escola 1, 2, 5, 10, né, ver a quantidade de crianças. Obviamente que a gente não está falando de terminar o déficit de óculos de São Paulo, do Rio ou de Belo Horizonte. São cidades pequenas, né? Claro, até porque Rio e Belo Horizonte são cidades ricas, né? Exato. E não precisam desse tipo de apoio. E como eu falei, né, como são cidades muito remotas e carentes, não tem nenhuma ONG orbitando ali, né? Que você vai para a comunidade da Rocinha ou de qualquer uma comunidade aqui de Paraisópolis, tem ONG só de mulher, tem ONG só de educação, a outra que reforma a casa. Lá para a Amazônia tem ONG também. Exato. E essas cidades, sabe, é onde a criança chora e ninguém escuta. Eita, então, acho que o Sertões tem um papel social importante e relevante no Brasil.